Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Gledson DJ, dono desse canal. E eu trouxe para você hoje um vídeo muito interessante que foi do Caio Ribeiro. Ele deu uma declaração bombástica no Charla Podcast e disse ali mais ou menos sobre o seu fim de carreira e o que levou, né, o Caio Ribeiro a ter um fim de carreira tão precoce, que foi a relação dele com o Montenegro e com o Botafogo, já que o Caio Ribeiro foi jogador do Botafogo. Para você que não sabe, o Caio Ribeiro honrou nossas cores, jogou pelas nossas cores e fez ali bonito, vestindo a camisa do nosso glorioso. Caio Ribeiro deu uma declaração que nunca deu em lugar nenhum e falou no Charla Podcast, abriu seu coração para dizer sobre os momentos ruins que teve no Botafogo nas administrações do Montenegro, que foram coisas assim assustadoras que ele acabou revelando. Eu vou trazer esse corte para você, vou deixar você assistir esse corte aqui no meu canal. Não costumo fazer corte, mas achei muito interessante esse depoimento do Caio Ribeiro e eu queria muito compartilhar com você dessa situação que o Caio Ribeiro ele expôs no Charla Podcast. Para você que não é inscrito no canal, vou pedir para você se inscrever no canal, para você me ajudar a chegar aos 1.000 inscritos, falta um pouco, né? Galera, vamos se inscrever no canal, é de graça, não custa nada, não sai nada do seu bolso. Você ajuda aqui o Gledson DJ a chegar aos 1.000 inscritos, que é uma das metas que o YouTube pede para que o canal seja monetizado. Então, eu preciso que você se inscreva no canal. Muita gente assiste os vídeos, mas não se inscreve. Mais de 90% das pessoas que assistem o vídeo do canal não são inscritas. Então, galera, se inscreve no canal, não vai te custar nada, não vai sair dinheiro do seu bolso, você não vai pagar nada para mim. É só se inscrever. Se você quiser ter notificações, aperta lá o sininho, que toda vez que eu gravar um vídeo e postar, você vai receber a notificação do vídeo, valeu? E para você que já é inscrito, o tradicional like, porque o like impulsiona o vídeo, tá? E se inscreve no canal, manda um recadinho para mim lá nos comentários, para a gente poder aí debater o assunto, para a gente poder debater aí as coisas que são postadas no canal, os vídeos, para que a gente possa se entender. Eu respondo para você quase que imediatamente, não deixo ninguém sem resposta, só mandar um recadinho que você vai ver lá que eu te respondo, que eu faço parte dessa comunidade de corpo e alma, galera. Se inscreve no canal, like no vídeo, comentário e, o mais importante, compartilha para que mais e mais pessoas conheçam o canal. Vou deixar vocês agora com esse pedacinho do vídeo do Charla Podcast, onde o Caio Ribeiro revela aí o motivo pelo qual influenciou o seu fim de carreira, onde ele teve ali o fim de carreira decretado e passou por boas e poucas ali no Botafogo. E eu vou deixar esse vídeo para você ver aí. E no final do vídeo, não se esqueça, like, compartilha e se inscreva no canal, galera. Muito obrigado por tudo, um beijo a todos. Vamos pro vídeo. A gente nós começamos como líderes do campeonato, nos mantivemos em zona de Libertadores e terminamos brigando pela Sul-Americana. E foi um ano que o Flamengo estava para cair. E nós, aí aquela coisa, né? O jogo treino lá em General Severiano, aquela confusão, a torcida lá, porque quando eu estava no Flamengo e o Botafogo caiu, eu estava do outro lado. E aí a situação tinha se invertido. Agora eu estava no Botafogo, o time muito bem, e o Flamengo numa situação difícil. A gente vai pro jogo, clássico, lá em Volta Redonda, 1-0 pro Botafogo no intervalo com um homem a mais. E a gente falou no intervalo, gente, vamos matar o jogo, porque é Flamengo, é uma camisa pesada do outro lado. Resumo da história, com um homem a menos, 3-1 Flamengo. Os caras buscaram, viraram, a gente perdeu alguns gols. E assim, o Celso Roth, que na época era o treinador, ele tirou o lateral esquerdo porque o Bill já estava com amarelo, ele ficou com medo do segundo amarelo e colocou o lateral direito na esquerda. Com 10 minutos ele teve uma lesão muscular, não tinha ninguém para repor, ele pegou o Glauber, que era um volantezinho pequenininho, e pôs na esquerda. O Flamengo botou o Diego Souza em cima dele, o Glauber era ator, né? Um anão perto do Diego, ele girou 3 vezes em cima do Glauber, nada, não culpa dele, mas por uma questão física. Pênalti, gol do Diego, a gente perdeu o jogo. Eu tô chegando no carro, eu ia voltar com o meu assessor de imprensa. E aí vem o Cícero Melo da ESPN e fala assim, Caio, bom, um pouquinho antes, a gente chega no vestiário e o Bebeto esculacha a gente. E ele tinha razão. Por quê? Porque a gente não poderia perder da maneira como nós perdemos. São aquelas coisas do futebol, acontecem. Ninguém fez de sacanagem, mas era um jogo que estava nas nossas mãos, 1-0, numa fase boa, contra um time com um homem a mais, você não pode tomar 3 gols. E nós tomamos. E aí a gente ouviu tudo que o Bebeto tinha para falar. Na hora que eu tô entrando no carro, o Cícero Melo vira e fala assim,
O Montenegro, o vice-presidente de futebol, acabou de dar uma declaração forte dizendo que que vai ter uma lista de dispensa, que é um bando de sem vergonha que não merece vestir a camisa do Botafogo. O que você tem a dizer sobre isso? Eu falei, eu sou funcionário do clube. Eu não ouvi, eu não tenho nada a dizer. Depois que eu entender o que ele falou, eu te respondo. Entrei no carro e falei, liga o rádio. Quero ouvir na íntegra o que o Montenegro falou. E voltei para o Rio de Janeiro ouvindo a íntegra do Montenegro. E ele fala, bando de sem vergonhas, que foram coniventes com a situação do Flamengo, que não tiveram a coragem de rebaixar um rival e que ia ter uma lista de dispensa, sim. E que o meu nome, teoricamente, seria um dos que encabeçaria essa lista. Você pode não gostar de mim como jogador. Você tem todo o direito de achar que eu não jogo bem, que eu não funciono, que eu não mereço ser titular. Mas você não pode atacar minha integridade. Porque isso eu não abro mão. Isso aí é uma questão de valores que eu aprendi com os meus pais e que eu não faço com nenhum outro atleta e nenhum outro comentarista. Por quê? Como se tivesse entregado o jogo. Exatamente. Foi o que ele quis dizer, que nós nos entregamos, vendemos o jogo para o Flamengo. No dia seguinte era folga, foi marcada uma reapresentação, acabaram com a nossa folga. Ó, isso eu tô contando em primeira mão, hein? Caramba! Nunca contei isso nem no Bem Amigos, nem no Boleiragem, lugar nenhum. E aí a gente vai, na hora que a gente chega... staff todo, todos os jogadores e toda a comissão técnica, diretoria. O Bebeto não foi. Foi o Montenegro e um senhorzinho do lado dele. E aí ele entra, tá todo mundo sentado, muito chateados. E paralelamente a isso, eu combino com o meu empresário e falo assim, eu não visto mais a camisa do Botafogo. Porque não é justo o que eles estão fazendo comigo. E pode marcar uma coletiva de imprensa para depois da apresentação, que eu vou falar algumas coisas que precisam ser faladas. Resumo da história. O Montenegro chega e fala assim, eu tenho 3 perguntas e eu não saio daqui sem as minhas respostas. Na coletiva? Não, Não, só internamente. Primeiro, o que vocês vão fazer? O que aconteceu para vocês perderem um jogo com um homem a mais? Segundo, o que vocês vão fazer para reparar a vergonha que foi o jogo de ontem? Terceiro, vocês querem que o Rotti continue ou o Rotti saia? Porque para entregar o jogo do jeito que vocês entregaram, eu acho que vocês não querem mais o treinador. Eu vou sair, em 5 minutos eu quero as minhas respostas. E saiu. Todo mundo saiu, ficaram só os jogadores. O Scheid era nosso capitão. E aí eu falo, Scheid, gente, alguém entregou? Alguém fez de sacanagem? Alguém fez de propósito? Mas eu fui muito atacado. Por quê? Porque foi dito isso e atrelaram essas críticas ao meu nome. Ao do Alex Alves e ao do Guilherme. Que eram os 3 maiores salários da época, 3 jogadores mais badalados e tal. E eu não admito isso. Então eu vou pedir um favor para vocês. Eu não vou jogar mais. Para mim a temporada acabou. Mas eu não posso aceitar que falem da minha integridade da maneira como eles falaram. O Montenegro vai voltar. E eu vou pedir uma coisa para vocês. Deixa eu falar. Eu marquei uma coletiva de imprensa quando acabar essa reunião. Mas antes da coletiva eu preciso falar algumas coisas pro Montenegro. Então, por favor... Eu sou um cara mais equilibrado e eu sei o que eu quero falar e de que maneira que eu vou falar. Por favor, não me interrompam. É a única coisa que eu peço a vocês. Não, você não vai sair, você não vai sair. Na hora que a gente tá naquela confusão, o Montenegro volta com a comissão técnica, com a diretoria. Isso que eu tô resumindo a história, hein? E aí ele vira e fala, tem minhas respostas? Com uma certa arrogância. Na hora que ele fala isso, eu vou abrir a boca o Scheid como capitão do time, como um líder, e ele foi muito bem. Ele vira e fala, Montenegro, ninguém entregou de sacanagem. Mas para devolver, sei lá qual é a palavra certa, mas assim, para retribuir, para pagar uma impressão que nós deixamos ontem, a gente te entrega uma Sul-Americana. Uma competição internacional que o Botafogo não disputa há 10 anos. Em relação ao que aconteceu, é do futebol, ninguém fez de sacanagem. O jogo escapou. O que acontece, por isso que o futebol é essa loucura. A gente não entregou, a gente não fez de sacanagem. E em relação ao técnico, cara, o Rotti não tem culpa de nada. A responsabilidade é dos jogadores. E, de fato, a responsabilidade era nossa. Então, cara, se você dispensar um jogador, como foi aventado aí, lista de dispensa, você vai jogar com os juniores. Se tirar um, saem todos. Nisso ele me quebrou. Porque foi exatamente o que eu tinha pedido para não falar. Aí o Montenegro vira e fala assim, porque, pô, foi um absurdo, não sei... Na hora que ele tá falando, eu falo assim, Montenegro, eu tenho uma pergunta para você. E se você quiser, eu vou sair, eu te dou 5 minutos, mas eu não gostaria de sair dessa sala sem uma resposta, ironizando o que ele tinha acabado de falar.
E aí ele olhou e entendeu a ironia e falou assim, como é que é? Eu falei, como é que é o caramba? Você é vice-presidente de um dos maiores clubes do mundo, um time que deu Garrincha, deu Zagallo, deu tantos jogadores, Túlio Maravilha, para a história do futebol brasileiro, ou você é um boleirão chefe de torcida? Caraca. Ele falou, como é que é? Eu falei, como é que é o caramba? Você me acusou de sem vergonha, vagabundo, que entregou o jogo pro Flamengo e que foi conivente com o meu adversário. Em nenhum momento você protegeu esse elenco que tá há 3 meses sem salário, que nunca expôs isso na mídia, que não tem internet, que a gente treina em cima do shopping e dá uma dor do caramba no tendão de Aquiles. Eu fiquei 2 meses fora do Brasileiro por inflamação no tendão de Aquiles. Eu nunca falei aqui que quando eu fui assinar o contrato, acabou a luz do Botafogo, eu tive que assinar no shopping porque vocês não pagaram a conta de luz. A gente defende a instituição. Você expôs os atletas. Isso eu não vou admitir. Expõe o atleta, não o ser humano. Não que eu tô falando isso, levanta o time inteiro. É isso mesmo, seu... E vira uma confusão. Todo que era mundo contra tudo ele. que eu tinha pedido para não acontecer. Aham. Caraca. Beleza. Resumo da história que tem uma segunda parte. O Montenegro vira e fala, cara, eu queria pedir desculpa. Aí tem um senhorzinho do lado dele que vira e fala, pera. Deixa eu me apresentar. Eu sou Cantarelli, não lembro o nome dele. E, cara, eu sou o cara que ajuda a pagar o salário de vocês. E eu sei o esforço que essa diretoria faz porque eu sou vice-presidente de tal banco. E, cara, eu gostaria de que isso tivesse sido gravado. Porque eu fui um dos caras que, como o Montenegro falou, liguei pro Montenegro pedindo uma satisfação. Que alguma medida tinha que ser tomada. E hoje, como botafoguense, eu tô tendo a maior aula que eu tive na minha vida do esporte, porque eu tô vendo que vocês sentiram a derrota, que não foi de propósito, que vocês estão indignados. É tudo que o torcedor botafoguense queria ouvir, essa indignação. Aí eu virei e falei, obrigado, primeiro por ajudar a pagar o nosso salário, que não é um problema seu. Agora, se você tá ajudando a pagar o salário, já é um modelo de gestão que não tá dando certo. Sim. Porque o salário tá com 3 meses de salário atrasado. Mas, enfim, obrigado. Isso mostra que as coisas não estão tão bem assim. E vambora. Resumo da história, o Montenegro pediu desculpas a mim, ao Guilherme, ao Alex Alves, falou, eu não citei vocês, quem citou foi a imprensa, mas você falou em lista de dispensa. Sim. Pediu desculpas ao Rotti, o Rotti foi mantido, isso estou resumindo, tá? Pediu desculpas ao Rotti e tocamos a vida. A assessora de imprensa virou e falou, tem 2.000 pessoas lá embaixo esperando uma resposta depois de um clássico que vocês perderam. E aí a minha sugestão é que você, Caio, como uma pessoa mais equilibrada desse grupo, faça um pronunciamento. O Rotti foi muito íntegro, muito correto e falou, o Caio fala, mas vamos todos, porque vai estourar no Caio. Então o Caio pode falar, fala que não é uma entrevista, é um pronunciamento e vamos embora. Beleza. Desci, falei, vida que segue. Jogo seguinte, Curitiba, a gente ganha de 2-0, eu faço um golaço, mata no peito, pega um voleio bonito e tal. Eu não tava na coletiva de imprensa, o Montenegro entra no vestiário e fala, Caio, me acompanha. Porque na discussão eu falei, você me desculpa? Eu falei, não. Eu te desculpo quando você me pedir desculpas públicas. Porque você não falou na TV, se desculpa na TV. E aí ele, muito corretamente, me leva pra coletiva. Todo mundo estranha, porque eu não era um dos nomes da coletiva. E ele fala, queria pedir desculpas ao Caio. Porque eu sou apaixonado por esse clube, eu sou extremamente passional. E o que eu falei depois do jogo do Flamengo repercutiu muito em cima do Caio, do Alex e do Guilherme. O Alex e o Guilherme não estão nesse jogo, mas eu queria pedir desculpas para você, Caio, e dizer que você foi um dos maiores caráteres que eu tive a oportunidade de trabalhar na minha carreira. Na hora que voltou para mim, eu falei, desculpas aceitas, levantei e saí e resolvi o meu problema com o Montenegro. Porque se ele fez muita bobagem, ele teve a humildade de pedir desculpas. Sim. Beleza. Aí você vai lembrar disso. Última rodada. Botafogo e Fortaleza. Se a gente ganha, a gente tá na Sul-Americana. Fazia 10 anos que o Botafogo não disputava uma competição internacional. A gente vai pra coletiva e um repórter da Globo faz a seguinte pergunta. De quem é a culpa? Vocês lideraram o campeonato, vocês ficaram em zona de Libertadores e hoje brigam pela Sul-Americana. A expectativa estava muito alta e termina em viés de baixa, mesmo sendo uma competição inédita. É do treinador? É da diretoria ou é dos jogadores? Amigos, eu juro que eu falei exatamente. Pode buscar na internet, eu falei. Tua pergunta é muito boa, mas não é hora de eu responder. Porque qualquer que seja a minha resposta, vem uma porrada de críticas em relação à diretoria, à comissão técnica ou aos jogadores. Depois do jogo eu te respondo, mas hoje eu preciso focar no Fortaleza. Esse treino foi em Niterói.
Eu tô na Ponte Rio, Niterói, e minha mãe me liga e fala assim: o que você aprontou? Eu falei: muito pelo contrário, mãe. Eu pus panos quentes. Ela falou: todos os veículos de comunicação, rádio, TV, jornal, estão dizendo que você prometeu uma declaração bombástica para depois do jogo. Cara, eu nunca falei isso. Muito pelo contrário. Era a época do Orkut. Você vê como eu tô velho. Pra você mais novo, que não tem ideia do que era Orkut, é como se fosse um Instagram de 20 anos atrás. Isso aí. Comunidades. E não se dá a senha do Orkut pra sua namorada. Né? Não se comete esse erro. Hoje eu sou muito bem casado. Um beijo pra minha esposa. Mas eu liguei pra minha namorada da época, que não é a minha esposa de hoje em dia, né? Eu tô falando quando eu tinha 30 anos, hoje eu tô com 48. São quase 20 anos atrás. Eu virei pra ela e falei assim: seguinte, minha senha é essa, dá uma olhada, porque era o termômetro que a gente tinha na época pra entender essa relação com o torcedor. Foi, dá uma olhada se tem alguém me xingando. 10 minutos depois ela me liga e fala assim: não consegui ler todas. O torcedor do Botafogo que mais te ama tá querendo matar tua mãe. Estão te chamando de mercenário, de não sei o que lá, bababá, bababá, bababá. Abra um parênteses. 3 meses de salário atrasado. A gente chega no treino e isso eu vou falar pela primeira vez, tá? E o Scheid e a equipe marcam uma votação porque eles não queriam treinar no sábado. Isso era uma sexta-feira à noite. Sim. Prometeram e não pagaram. Porque ele estava com 3 meses de salário atrasado. Eu venho pro Botafogo para tirar o Botafogo, para não deixar o Botafogo cair. Eu faço 12 jogos em 2004. Nesses 12 jogos 2004. eu faço 8 gols. Tenho um início muito legal e não construí nada sozinho. Eu era talvez o cara que não tivesse sentindo aquela pressão e chega no momento de definição do campeonato. Eu e o Ricardinho e as coisas encaixaram e a gente não caiu. Do clube. E a gente não cai. Num jogo contra o Atlético Paranaense, Esse 1-1 lá na Arena da Baixada. Você lembra? Gol do Schwenk. Gol do Schwenk. Se eu não me engano, ele bota a faixa escrito Jesus de cabeça pra baixo. Eu não lembro. Eu lembro da faixa, não lembro de cabeça pra baixo. Mas a gente não cai. Quem continuou no Botafogo teve que buscar na justiça o direito aos salários atrasados. E se repetiu a história. E eu renovei, mas falei: me paga o que ficou para trás e a gente começa uma nova história. Eles me pagaram, eu renovei. Se repetiu. E aí, votação... Se 2005, né, já é o ano que você falou que brigou pela liderança do PC Guzmão, técnico no início. Que é onde começa as coisas darem Alex errado. Alves fazendo gol, tudo mais. Porque o PC, a gente é líder do campeonato, ele aceitou uma proposta do Cruzeiro, inventa uma confusão lá com a diretoria que não desistiu pra justificar a saída dele. E ele sai e aí o time começa a cair de rendimento. Caramba, então foi um Botafogo que não viveu o que viveu agora, que isso aí acho que é... Mas teve uma expectativa de título e não Como concretizou. foi esse ano? Nada se compara. Nada se compara a esse ano. Exatamente. Mas beleza. E aí, votação. Ele chega e fala assim: vamos votar e a gente não vai treinar. Eu falei: gente, pelo amor de Deus, nós estamos do lado correto da história. Por quê? Porque nós estamos fazendo o que a gente pode fazer. A gente nunca expôs o clube, mesmo depois da confusão que já tinha tido lá atrás. Vamos terminar bem, meu. Vamos dar essa Sul-Americana, mas se a gente deixar de treinar, fizer uma greve, a gente tá morto. Beleza. Vota. De 30 jogadores, eu não lembro exatamente o número, eu fui o penúltimo a votar. Tava 28-0 a favor da greve. Então nós não treinamos no sábado, ligamos pro banco, se não for depositado, a gente vai pro jogo sem treinar. Eu falei: eu fui o 29º voto, eu falei: sou completamente contra. Já perdemos, mas eu faço questão de registrar que eu sou contra e digo mais. A gente tá comprando uma briga maior do que a gente pode enfrentar. Por quê? Porque o sistema é contra a gente. Eles vão mentir na imprensa. Sim. Eles vão falar que o salário tá em dia, eles vão falar que não entendem a crise. E a torcida vai cobrar a gente. Se a gente não ganhar do Fortaleza domingo, a gente tá morto. Mas ficou decidido 28-2, porque o último voto era do Ricardinho, que era muito amigo meu, falou: se o Caio acha isso, eu tô com ele. 28-2. Não tenho treino. Chama o Rotti. O Rotti, muito sabiamente e com 20 anos de estrada a mais do que a gente, vira e fala assim: não, vocês estão loucos, eu não vou permitir que vocês façam isso. Nós vamos chamar o assessor de imprensa. Nós vamos passar para a imprensa. Por isso que eu falo, e hoje eu tô do outro lado, que as diretorias mentem muito. Mentem no salário, mentem no peso, mentem em contratação. Eles jogam o jogo e passam uma mensagem para a torcida para proteger o ambiente. Sim. Tá tudo correto, desde que não expõe os atletas. Claro. E naquele momento a gente estava sendo exposto. E aí, ele fala o seguinte: eu vou falar que eu vou concentrar hoje. E vou soltar para a imprensa que nós vamos concentrar hoje. Nós vamos treinar
E quando acabar o treino, vocês vão falar que não vão concentrar porque os salários estão atrasados e que se não pagarem amanhã, vocês não concentram. Mas treinar, nós temos que treinar. Beleza. Aí entra o pós-treino, essa minha entrevista, e eu entro em campo contra o Fortaleza. Aí no sábado a gente treina, liga pro banco, não tem nada. E eu avisei. E aí, o que sai na imprensa depois de que a gente fala da greve? Caio encabeça greve para o Botafogo não treinar. E aí, onde veio a porrada da torcida? No líder que encabeçou a greve. Eu fui o único a votar contra. E o Ricardinho depois de mim. De atacante. Atacante. Foi 28-2. Eu fui o primeiro a falar que eu era contra e que era uma briga que a gente não poderia brigar, bancar. E aconteceu exatamente o que aconteceu. E a porrada foi em mim como se eu fosse o pivô da crise. Foi, tá tudo certo. Virou o jogo da minha vida. Eu preciso fazer a diferença nesse jogo. Porque senão... E as palavras de algumas pessoas lá dentro foi pro Chad. Porque aí o Chad pega e avisa a diretoria. E a diretoria responde. A gente tava jogando na Ilha do Governador. Porque o Maracanã tava em reforma. Falou assim, vou falar uma coisa pra vocês. Nós não vamos pagar. E sabe aquele portãozinho que fica embaixo da organizada? Se vocês perderem, eu abro o portão e vou ver vocês apanharem em campo do camarote. Que isso, cara? Então gerou uma pressão para esse jogo muito grande. Acabou acho que 2-0 ou 3-1 pra gente. Eu faço um dos gols. É meu último jogo como profissional. Sou eleito o melhor em campo. E na hora que eu entro em campo, eu parecia o Romário. Eu ia pra cá, a imprensa inteira ia pra mim. Eu ia pra lá, a imprensa inteira ia atrás. E aí, Caio, você falou que ia falar hoje. Eu falei, não. Eu falei que ia falar depois do jogo. Agora eu preciso concentrar no jogo. E acaba o jogo, vem todo mundo em cima de mim. E eu falo muito isso nos meus comentários. Tão importante como a forma como você chega é a forma como você sai. E hoje eu posso olhar no olho de todos os lugares por onde eu passei e entrar pela porta da frente. Por quê? Porque eu sempre fui muito correto. Sim. Posso ter perdido o gol, posso não ter jogado bem, mas eu sempre fui muito profissional. Inclusive no Botafogo, que foi o meu último clube e que eu tenho um carinho muito grande. E aí a imprensa vem e fala, pô, você falou, e repete a pergunta. Eu falei, ó, o Bebeto tá ali. Naquele camarote, foi dito que os salários estavam em dia, foi dito uma série de coisas que não são verdadeiras. Volta lá e pergunta pro Bebeto se ele continua bancando. Se ele continuar bancando, vocês voltam aqui, eu tenho bastante coisa para falar. Mas eu acho que a resposta dele vai ser diferente. Todo mundo sobe e o Bebeto malandramente fala, não, nesse momento a gente tem que enaltecer esse grupo de jogadores, uma competição internacional depois de tantos anos, existem pendências, mas nós vamos pagar. E aí todo mundo falou, opa, o Caio não estava mentindo. E aí, até a torcida que estava brava comigo entendeu que eu estava do lado correto da história. O que, para terminar essa história, e desculpa me alongar tanto... Nada! Isso é espetacular. Espetacular, de bastidor de futebol brasileiro. Passam 4 ou 5 meses, eu faço uma faculdade de gestão, eu começo como comentarista na Globo, na Rádio Globo, e nos programas com o Kleber no Arena, no Bem Amigos com o Galvão. E aí toca meu telefone, é o Montenegro, me convidando para ser diretor de futebol do Botafogo. Caraca, olha só. E aí eu falei, Montenegro, obrigado. Porque o meu último ano, a forma como eu saí, não foi da maneira como eu gostaria de ter saído, apesar de tudo ter dado certo. Mas uma maneira de mostrar que vocês entenderam e que a nossa relação realmente é especial, é esse convite que você está me fazendo. Só que assumir uma posição dessa. Nesse momento eu estou começando uma nova carreira como comentarista. A primeira coisa é olhar no olho dos jogadores e eu não posso mentir para eles. Porque são meus amigos. Até ontem eu dividi o vestiário com esses caras. E eu sei que o salário está atrasado. Eu não posso assumir uma função como essa num cargo de confiança onde eu imagino... Primeiro que eu não esteja pronto. E não tava. Ela falou, não, mas a gente quer te preparar. Eu falei, então tudo bem. Mas eu imagino que vocês querem fazer essa... Eu vou cuidar dessa transição de vestiário e arquibancada. E eu vou ser o interlocutor com os jogadores. Eu não posso mentir para esses caras. E nesse momento obrigado, mas eu abro mão. Mas foi muito gratificante, porque mostrou que realmente as coisas tinham sido resolvidas. Fala, galera do canal, você acabou de ver o depoimento do Caio Ribeiro. Queria pedir para você aí que gostou do vídeo, que assistiu o vídeo até aqui, que se inscreva no canal, que compartilhe, que escreva lá um comentário para mim, para a gente poder bater um papo, poder falar sobre esse vídeo, né? Poder debater sobre esse vídeo. E para você
que não é inscrito, não deixe de se inscrever. Como eu disse no começo do vídeo, mais de 90% das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritas, mas eu quero que você se inscreva. Você não vai pagar nada, é de graça e vai me ajudar dentro da plataforma do YouTube, galera. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Um beijo a todos e fui!